As dívidas do começo do ano são problemas comuns na vida de muita gente. O fim do ano e o começo de um próximo são dois momentos de expectativa e, às vezes, de surpresas não tão boas assim. Se você não cuidar dos seus gastos, pode começar um ano endividado, no vermelho, correndo atrás do prejuízo. E isso pode comprometer o ano inteiro. O descontrole dos gastos ao longo do ano e, sobretudo, nas comemorações de fim de ano, fatalmente irão levar ao início de um ano novo no vermelho. Mas será que é tão complicado assim equilibrar a vida financeira? Este professor de economia dá algumas dicas pra gente. Quem gastou demais vai ter que apertar um pouco mais as contas, os gastos no início do próximo ano naturalmente. Por quê? Porque em geral, tá, nesse período, nesse primeiro trimestre, vão ter diversos gastos que não podem ser postergados, né, como gastos de impostos, matrículas dos filhos, etc. Quer dizer que não tem, então, como você postergar esses gastos. No caso, por exemplo, do IPVA, que até concede um desconto para quem pagar à vista, mas quem não tem jeito, a alternativa é parcelar mesmo, né? Sem dúvida, assim, se a opção for se endividar para pagar à vista, isso não faz sentido, né? Porque a taxa de juros, esse desconto não é tão alto assim, né? Então, assim, se a pessoa conseguir pagar à vista, tá, mas não ter que recorrer a dívidas, essa é a melhor opção. O uso racional dos recursos financeiros é primordial para equilibrar as contas em casa. Em alguns casos, pegar um financiamento para sanar dívidas pode ser uma solução interessante, mas precisa fazer as contas antes, lembra o professor Fernando Pereira. As receitas, a renda da pessoa tem que ser, na média, né, ao longo do ano, igual às suas despesas, né? Assim, é ideal que seja até maior, né, que a pessoa tenha capacidade de poupança, mas isso não pode ser, a renda não pode ser inferior ou muito inferior às despesas, senão a pessoa vai ter que incorrer em dívidas, correto? O problema é que isso ocorre uma discrepância muitas vezes ao longo dos meses. Às vezes você recebe mais, às vezes você recebe menos, às vezes você gasta mais, gasta menos. Então as pessoas têm uma dificuldade de fazer esse balanço. Em dezembro, por exemplo, que a gente está terminando o mês agora, em geral as pessoas recebem mais, né? Sejam os assalariados que recebem 13º ou os autônomos, quem trabalha no comércio, tem uma atividade um pouco maior, né? Então a pessoa recebe mais. Tá? O problema é que não só dezembro tem gastos, em geral as pessoas fazem férias, né, as festas, né, familiares têm um gasto um pouco superior, tá? Mas o problema é janeiro, que não tem esse acréscimo na renda, tá? E em geral tem um aumento nas despesas, que são com os impostos, com as matrículas, né, esses gastos que não dá para você postergar, que não dá para você não pagar. E vale a pena para quem já está endividado, de repente pegar um financiamento para sanar todas essas dívidas e ficar com uma só desse financiamento, ou isso ele ainda vai aumentar essa bola de neve? Depende das condições que você consegue esse financiamento, tá? Se as condições forem boas, tá, a melhor coisa é você converter as suas dívidas que você está pagando, tem custos mais altos, converter nesse novo financiamento, né? Agora, se esse financiamento único não for em boas condições, tá, o melhor é não recorrer a ele, tá? Ou recorrê-lo só em um caso emergencial. Planejar é a palavra perfeita para que no próximo ano a saúde financeira esteja saudável, explica Pereira. O planejamento não pode ser feito simplesmente no curto prazo. As pessoas tendem a olhar isso com o que a gente chama em economia de miopia, né, que é um otimismo excessivo que só olha o hoje. Tá? Então, por exemplo, as pessoas recebem uma renda um pouco mais elevada em dezembro, é natural que isso ocorra, né? E as pessoas tendem a extrapolar isso para os próximos meses, né? E ao contrário, se você olhar para o ano como um todo, né, você vai ter um cálculo que ao longo do ano eu vou ter despesas que vão acontecer, né, em maior ou menor grau aí. Então a minha renda, eu tenho que calcular essa renda e essas despesas num olhar de pelo menos o ano todo, né? Que aí quando você recebe um pouco a mais, a pessoa não ficar iludido que esse um pouco a mais vai ocorrer o restante do ano, tá? Mesmo porque
dívidas, gastos emergenciais ou mesmo gastos planejados acima da média, eles vão ocorrer, né? Então a pessoa tem que se planejar num horizonte um pouco mais longo para ter não perder, não ocorrer esse desequilíbrio muito grande entre receita e despesa.